Como ficarão as imunidades após a reforma tributária? Vamos descobrir juntos aqui no Compartilha Direito. Eu sou a professora Ana Luísa e, como você sabe, estamos numa série sobre reforma tributária, mais conhecida também como Emenda Constitucional 132 de 2023. Hoje, no quarto episódio da série, nós vamos falar sobre imunidades. Como ficaram as imunidades após a reforma tributária? Bom, primeiro, vamos só relembrar o que é imunidade tributária. A Constituição Federal, ela concede aos entes federados a competência para instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar os tributos por ela previstos, no seu texto. Então a Constituição, ela dá a competência tributária, ela diz o que tem que ser feito. Mas ao mesmo tempo, a própria Constituição traz os limites ao poder de tributar. Onde os entes tributantes não podem alcançar, nós chamamos de duas formas. De um lado, temos os princípios constitucionais tributários e de outro lado, temos as imunidades. Segundo o professor Luciano Amaro, a própria Constituição Federal exclui certas pessoas, bens, serviços ou situações, deixando-os fora do alcance do poder de tributar. Então, por exemplo, a Constituição define que a União pode tributar a renda, exceto a dos partidos políticos, por exemplo. Pode tributar produtos industrializados, exceto o papel de imprensa. Então é isso. Essas situações, elas se dizem imunes. Então a imunidade tributária é a qualidade da situação que não pode ser atingida pelo tributo. Imunidade tributária é a hipótese de não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Não se confunde com isenção, justamente por essa qualificação constitucional. É no texto constitucional que estão as pessoas, os bens, os serviços ou situações que não serão alcançados pelo poder de tributar. Mas como é que ficou, Como é que é a imunidade, então, como é que ela era e como ficou depois da reforma tributária? Bom, o texto era assim, o Adriano vai colocar aqui pra gente. As imunidades, como todos sabem, estão no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. E aqui a gente tinha, todos os 5 incisos que o Adriano está colocando aqui para nós, e também a imunidade recíproca com relação ao seu alcance. Com a Emenda Constitucional 132 de 2023, a redação passou a constar assim. O Adriano está colocando aqui para a gente também. Então, na linha B, que constava assim, templos de qualquer culto, agora vai passar a constar assim, entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Primeiro vamos falar então dessa extensão, dessa ampliação da imunidade tributária às entidades religiosas, estendendo a imunidade à aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio e à geração de renda e prestação de serviços por essas entidades. Então, quando a gente tratava do assunto imunidade tributária, ela, para os templos de qualquer culto, ela se dava apenas para os impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviço desses templos. Agora houve então a ampliação, a extensão da imunidade também para os serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços. Agora, com relação à imunidade recíproca, que é a prevista na linha A do artigo 150, inciso 6, houve uma extensão, mais precisamente no parágrafo 2º do artigo 150, inciso 6, que é a extensão, além das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
também especificamente a empresa pública prestadora de serviço postal, né, que são os Correios. Então, com o texto trazido pela Emenda Constitucional 132, a gente tem agora a previsão explícita com relação aos Correios, a extensão da imunidade recíproca aos Correios. Mas essa é uma questão antiga no Supremo. Isso já foi fixado em sede de recurso extraordinário e passou a integrar aí a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora é que o texto ganha essa previsão de que as imunidades recíprocas previstas lá na linha A do artigo 150, inciso 6, agora também se estendem aos Correios. Resumindo, as imunidades tributárias passaram por duas principais mudanças: a ampliação da imunidade religiosa e a extensão da imunidade recíproca aos Correios. Essa foi a parte 4 da nossa série sobre reforma tributária. Se você gostou desse conteúdo, a gente pede que você fortaleça o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os colegas. Espero você na parte 5 da série Reforma Tributária.